Vamos lá, meus amores. Peguem o livro de história, tá? Por favor. Página 82, tá bem? Nosso assunto hoje é a riqueza vem do Oriente, tá? E vamos lá. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. Nessa época, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos ocidentais, que chamavam de especiarias: pimenta, cravo, canela, sal, gengibre, noz moscadas, além de seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro, prata e etc. As especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidades na Europa e por isso eram especiais e caros. Então, meus amores, os europeus, eles viajavam, né, em busca desses produtos ocidentais e eram chamados de especiarias, né? Que é o quê? Que é pimenta, cravo, canela, né? Esses produtos. E eles eram de pequenas quantidades, mas um produto muito caro, né? Por ser difícil de achar. Eles não eram encontrados com facilidade. Isso era a especiaria caro, por isso que eram caros. Então, meus amores, os europeus procuravam novos caminhos, né? Para comprar esses produtos orientais que chamavam de quê? De especiarias. Então, aqui nós temos, né, a canela, o gengibre, cravo, açafrão, noz moscada, pimenta. Eles viajavam para encontrar esses produtos, né, que chama de especiaria. E essas especiarias, elas não eram encontradas com facilidade, e por isso que eram caras. As especiarias normalmente eram de pequenos volumes e alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos, haja vista que era muito difícil preservá-los sem geladeira naquela época. E isso provoca um desperdício de comida e uma fome muito grande. Então, gente, os europeus, eles viajavam, né, em busca dessas especiarias, né, desses produtos orientais. E naquela época eram muito caros, né? Era de pequena quantidade, né? Mas com valor alto. E naquela época também tinha muito desperdício. Por quê? Porque não tinha geladeira. Esses materiais encontrados nas Índias, que para os europeus eram os países do sul e sudeste da Ásia, eram muito apreciados pelos países da Europa e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição. A Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos das cidades de Gênova e Veneza, que intermediavam, misericórdia, quase que não sai, a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. Então, essas especiarias eram encontradas na Índia, né? Na Índia, para os europeus, eram países do sul e do sudeste da Ásia. Então, assim, eram produtos muito apreciados, né, por esses países. E os europeus, eles sofreram, né, várias transformações políticas e econômicas. E então motivou que eles a buscar novas rotas
Por quê? Porque os italianos, eles já iriam na frente dos europeus, compravam o produto e acabavam vendendo a especiaria por um preço absurdo. Já era cara, difícil de encontrar. Então os italianos iam na frente dos europeus, compravam e vendiam por um preço ainda maior, um preço alto, absurdo. Quando chegou no ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, e impediram o comércio de especiaria e a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois os preços desses produtos já eram altos e agora ficaria mais alto ainda devido que a escassez. Lembra-se da lei da oferta e da procura. Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto da fonte, ou seja, nas Índias. Então, em 1453, gente, no ano, os turcos, eles tomaram a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, e impediram o comércio das especiarias. Simplesmente eles impediram, e aí o que causou um grande alvoroço na Europa, porque os produtos já eram difíceis, já eram caros, e aí se tornou o que? Mais difícil de comprar, e os preços ficaram mais altos ainda. Por quê? Porque era difícil de encontrar, então as coisas só dificultavam naquela época. Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo foram os navegadores contratados pelas coroas portuguesas e espanhola para descobrir novas rotas para se chegar ao Oriente, porque era necessário manter o que? O comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Os navegadores portugueses, eles trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos e um centro de estudos náuticos, conhecido como a Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre portugueses. Então, gente, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, eles foram contratados pelas coroas brasileiras. Para o quê? Para descobrir novas rotas para chegar ao Oriente, né, nas Índias, porque era necessário manter esse comércio das especiarias, porque eram muito apreciadas, né, pelos europeus. E aí, alguns fatores facilitaram essa expansão, como, por exemplo, a posição geográfica de Portugal, que fica na Península Ibérica e de frente para o Atlântico, e também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologias que tinham por objetivo facilitar a navegação. Então, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão, eles foram contratados, né, pelas coroas portuguesas e espanhola para descobrir novas rotas para se chegar ao Oriente, não é isso? Porque tinha a necessidade de continuar esse comércio, né, das especiarias, porque elas eram muito vendidas na Europa, né? Eles tinham um comércio das especiarias, era muito vendido, era muito apreciado por eles. E as coisas só iam dificultando para o lado deles, né? Então, o que que fez? Para facilitar, eles usaram o quê? Eles usaram a posição geográfica de Portugal, né? Que fica na Península Ibérica,
e de frente para o Mar Atlântico, e usou também um centro de desenvolvimento de tecnologias que tinha o objetivo de facilitar a navegação, né? Aí aqui na página 34 tem aqui, né, o percurso deles, né, que eles faziam, né, que eles descobriram para essa nova rota. Estudos recentes indicam que essa escola, fisicamente, né, a escola de Sagres, nunca existiu, mas sim um centro de atenção, o espírito motivador. Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumentos. Então, gente, foram desenvolvidas, né, várias técnicas de navegação e instrumentos, né, indicando o percurso que eles deveriam fazer, se estava certo, se estava errado, onde para localizar, para facilitar, né, essa rota para eles. Então, vamos lá. Teve o astrolábio, que é um instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima do Oriente. O uso dos astrolábios facilitava a orientação dos navegadores por meio das observação da posição das estrelas. A bússola, né, que a gente conhece, é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade e aponta sempre para o norte a seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica os polos e facilita a orientação dos navegadores. Tinha a nau, era um barco de grande porte e destinado a longos percursos. Em vários documentos históricos, a nau surge como denominação de nave, por ser grande, né? Cartografia, que é a ciência que trata o que? Da concepção, produção, difusão, utilização e do estudo dos mapas. Através dos mapas, tentava-se compreender as dimensões da Terra. E caravelas, né? Que foi a embarcação usada pelos portugueses e espanhóis durante a era dos descobrimentos. Era embarcação de porte médio. Então, essas foram as técnicas, né, que eles foram desenvolvendo para essa rota, né, da compra das especiarias. Temos aqui, você sabia? Os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, mas plana, e que existia um abismo. Veja que interessante essa ideia. Existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigo chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Essa imagem foi criada devido ao medo do desconhecido. Um homem só conhecia uma parte da África e da Ásia e Europa. Para o europeu, o mundo era somente aquele que eles conheciam. Vamos lá, 2 caminhos e um destino, as Índias. Os portugueses decidiram então a busca de uma nova rota comercial, né, contornando quem? A África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como o périplo africano. Ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Então, aqui, né, nós temos um mapa, tá bem? No livro da página 86, mostrando o percurso, né, a rota que eles fizeram, né, que eles contornaram o que, gente? A África, não é isso? Era contornar a África até chegar nas Índias. E esse percurso ficou conhecido como o que? O modelo de navegação périplo africano. Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a Terra era redonda e que ele conseguia chegar às Índias indo para o
Oriente. A Espanha também queria atingir as Índias e iniciou seu processo de navegação após a formação de seu estado, em 1492. Estava a serviço da Espanha um navegador genovês, Cristóvão Colombo, que, em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, conseguiu a aprovação para sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. Então, o que é que aconteceu? Cristóvão disse à corte que a terra era o que, gente, redonda, e que ele conseguiria chegar às Índias indo para o Oriente. A reação foi imediata. Muitos riram e disseram que Colombo era o que? Louco, e que Isabel, a rainha, também era, por acreditar nele. A viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492. A tripulação, comandada por Colombo, saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico e 3 embarcações, Santa Maria, Nina e Pinta, ou seja, rumo ao desconhecido, penetrando no que era mais temido para os marinheiros, o mar tenebroso, né? Porque eles não conheciam e achava que lá tinha o quê? Nesse mar tenebroso, gente, que o mar era o quê? Assustado, né? Que tinham vários monstros lá e água fervente. Então, essa era a imagem que ele tinha, né? Eles, os marinheiros, por não conhecerem, não é isso? Mas quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve o início de motim, pois as riquezas e as Índias não haviam sido encontradas, e os marinheiros estavam bem no meio do mar. Bem no meio do mar tenebroso. Colombo, com sua determinação, conseguiu acalmar os ânimos, oferecendo àquele que primeiro que encontrasse a terra teria o quê? Uma recompensa. Então, gente, quando eles estavam no meio da viagem, né, de Cristóvão Colombo, houve o início de motim, de guerra, né, porque eles estavam brigando pelas riquezas, né, pelas especiarias. Só que quando chegou lá, não encontraram. E aí, onde é que estavam os marinheiros? No meio do mar tenebroso. E Colombo conseguiu, né, acalmar os ânimos falando. Aquele primeiro que encontrasse a terra ganharia o que, gente? Uma recompensa. Então, meus amores, esse foi o nosso assunto de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar para a Prolene, tá bem? Especiarias, vamos voltar aqui no início. O que é que vocês entenderam por especiarias? Que era o quê? Que são o quê? Condimentos de alto valor no mercado europeu, não é isso? Que era usado com frequência para o quê? Para a conservação dos alimentos, pois não tinha geladeira. E naquela época tinha que ir à busca, né, dessas especiarias para conservar os alimentos, para não desperdiçar e jogar fora, tá bem? E os navegadores, eles procuravam novos caminhos, por quê? Porque o quê? Os altos preços provocavam o quê? A dificuldade de obter, né, as especiarias. E teve uma crise, né, causada pelas transformações políticas naquela época, né, da Europa. E aí eles buscaram o quê? Novas rotas, né, para a busca dessas especiarias, tá bem? Qualquer dúvida vocês podem perguntar para a Prolene, tá bem? E vamos lá para a atividade da página 88 e 89, tá bem?